Começa agora mais um Minha Escola na TV. Milhões de pessoas fizeram o Enem nos dias 4 e 11 de novembro. Agora a tensão pré-Enem dá espaço para a ansiedade do resultado. Embora o gabarito oficial já tenha sido divulgado, as notas oficiais saem apenas em janeiro e um bom desempenho pode garantir a entrada em uma universidade pública ou privada. Hoje nós vamos receber o professor Thales Moura Lima, que é mestre e professor de literatura e vai conversar com a gente sobre as provas de linguagens e ciências humanas aplicadas no primeiro dia e sobre a tão temida e comentada redação. Thales, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço o convite. Uma boa tarde. Obrigada, Cauã, mais um programa. Obrigado, Laura. Então, Thales, no seu ponto de vista, quais são as principais dificuldades da questão dessa área de exatas, que é a que você compõe? Bom, a principal dificuldade costuma ser a questão dos contextos, né? Muitas vezes a gente ensina os conteúdos e os conteúdos vêm nos livros didáticos de forma que eles são separados, né? E a gente não entende muito bem como que eles se conectam. Então, acaba que muitas vezes a maior dificuldade dentro dessa prova de linguagens, da prova de humanas, é exatamente essa, de conectar esses conteúdos que são formais, né, à vida real. Porque a prova do Enem, ela caminha cada vez mais para isso, para que você pegue o conhecimento formal e aplique ele também no seu conhecimento de mundo e etc. Então, qual o peso da interpretação de texto numa prova como essa? Tem alguma função, essa quantidade, vamos falar assim, essa quantidade de texto dividida dentre toda essa prova? Porque não são só questões de português, de literatura que tem até questões de exatas, vamos falar assim, que precisam ser interpretados, vamos falar dessa forma. Então, a interpretação de texto ela vai estar em tudo que a gente faz na vida, basicamente, né? Então, ela começou a ser colocada cada vez mais dentro da prova, mas como uma forma, como a gente estava falando aqui antes, de contextualizar as coisas e colocar as coisas juntas, né? Então, acaba que, por a gente ter uma educação que agora ela está muito conteudista, né? Então, acaba que na prova a gente acaba tendo que ser especialista em vários conhecimentos, né? Especialista em física, química, biologia, e isso acaba atrapalhando bastante, porque você acaba ligado a um conhecimento muito formal e muitas vezes perde, né, essa interação que você teria com esse mundo, que é feito através da interpretação de texto, interpretação de problemas e etc. Inclusive, você falou que são aplicadas ações do cotidiano na prova, isso deu o que falar na prova do Enem, né? E por que você acha que essas questões deram esse fuzuê inteiro? Então, eu acho que acabou se discutindo um pouco mais crenças pessoais nesse quesito e não o que a questão estava pedindo de fato. Como, por exemplo, a questão do dialeto, né? Que era uma questão para você saber se o aluno conseguiria dizer o que é dialeto de fato. E não era uma questão sobre a interpretação daquelas palavras e daquele texto. Então, era uma questão, na verdade, conteudista, né, que ela pedia do aluno esse conhecimento, o que é dialeto, o que é variedade linguística. E, bom, acabou que a variedade linguística que veio foi essa variedade, né, que está mais aí pro lado dos transexuais, etc. Mas ela cabia ali como qualquer outra variedade linguística que a gente tem no país. Ao seu ver, a prova do Enem foca em questões mais sociais ou em diversos temas? Eu acho que vai depender da prova em si, né, se é a prova de exatas, humanas, etc. Mas, no geral, acaba que não dissocia os dois. Eu acho que está caminhando cada vez mais para aproximar os dois, né, de aproximar os conhecimentos gerais desses conhecimentos sociais também. E, na verdade, não só sociais, mas é um quesito mais socioemocional. Né? Saiu até recentemente uma entrevista, né, com a moça que ela faz essa preparação das provas do INEP, e ela falou exatamente sobre isso, que o Enem caminha cada vez mais para isso. Provavelmente vai ter uma mudança muito grande até 2020,
nessa prova, né, em que a nossa educação caminha mais para essa coisa socioemocional e não somente uma coisa social, né, dissociada ali do conteúdo. Uhum. E não só a prova mudar, mas você acha que ela já mudou de tempos antigos, das outras provas antigas, ela já mudou bastante? Sim, teve uma mudança radical, né? Primeiro, quando saiu daquela prova de 63 questões, né, para essa prova que é o formato de agora. Essa mudança foi bem radical mesmo. Mas eu acho que ela vem mudando sim ao longo do tempo. E esse ano especificamente a gente teve uma prova de linguagens que ela foi bem mais, vamos dizer assim, difícil para os alunos, exatamente por não estarem acostumados a ter essa leitura de mundo, a ter essa malícia de ler os contextos, né, e estar mais acostumado com a questão do conteúdo. E um outro problema que isso acarretou é que na própria parte de língua portuguesa os alunos tendem a achar que o Enem é apenas interpretação de texto. Então, quando chegam questões que pedem para que você interprete e depois recupere o conteúdo lá do português, ou recupere o conteúdo da literatura, etc., e volte para resolver a questão, tiveram várias dificuldades ao realizá-las. Uhum. Teve algum foco principal a prova de literatura / português do Enem? Bom, a prova de português, né, trouxe o que costuma sempre trazer, que é essa questão de variedade linguística, né, de algumas coisas básicas, mas do uso da língua, né? E já a prova de literatura, ela trouxe aí alguns autores que já são meio cartinha marcada, né, do Enem, geralmente aí os modernistas, né, a geração de 45, o pessoal costuma trazer bastante. E trouxe uma coisa que veio junto, que foi essa parte da literatura contemporânea, né, que costuma aparecer, mas como uma forma de arte contemporânea, e que ela acaba estando geralmente fora, né, dos conteúdos do ensino médio. Então é mais uma dessas evidências que a gente está vendo de que o conteúdo está saindo, né, da escola, ele está saindo do ensino médio e ele está indo, né, para a sociedade. Então eu acho que foi mais ou menos nessa linha mesmo. E você, como professor, recebeu mais críticas ou elogios da prova dos seus alunos? Bom, depende da área. Na parte de redação, teve gente que falou que achou que foi inesperado, né? Mesmo muitas vezes a gente dando indicações de que o tema seria mais ou menos naquela área, mas teve muita gente que achou que seriam de outras áreas. Na parte de literatura, as pessoas não costumaram vir com algumas dúvidas de interpretação mesmo, mas a parte teórica foi ok. E na parte de português, que eu acho que foi a parte que houve mais dificuldade de fato, que foi exatamente essa questão de muitas vezes não entender que tinha um conteúdo por trás daquela interpretação, não era uma interpretação pura e simples, né? Então eu acho que o português e essas pessoas que não conseguiram entender ali exatamente o tema de redação foi onde houve mais reclamações. Mas na parte teórica ali da literatura eu acho que foi ok. Uhum. A gente ficou sabendo que você conseguiu acertar o tema da redação do Enem. O que te levou, o que te induziu a determinar que esse seria o tema? Então, na verdade eu não estava procurando, né, acertar o tema necessariamente, mas a gente vai reparando que, assim, conforme o ano vai passando, tem algumas coisas que elas vão voltando o tempo inteiro e que elas estão dentro de vários temas, né? Teve uns anos para trás também que aconteceu a mesma coisa, que foi o tema sobre publicidade infantil. Aquele tema eu também trabalhei na última semana de aula com os alunos. E porque a gente vê, né, que a questão da publicidade estava sendo trabalhada o tempo inteiro e a questão de leis, etc. E foi um tema sobre isso. Acaba que esse ano a gente percebeu que a tecnologia estava em tudo, né? As pessoas estavam falando da saúde em relação à tecnologia, estavam falando das questões sociais em relação à tecnologia também, e a coisa que liga tudo isso era exatamente essa distribuição de dados, né? E como a gente fala, que chama Big Data, né? Ou Big Data. Então, acabou que por, né, a gente ter essa conexão dentro dos temas, eu falei com os alunos que eu trabalharia mais focado nessa questão de tecnologia e como que elas funcionam, né, dentro da nossa sociedade, etc. E acabou, né, tendo a felicidade aí de cair também na prova. Que sorte, não? Pois é. Parabéns, então, para você. Obrigado. E agora nós vamos para um breve intervalo.
Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nosso assunto é o Enem, a tão temida redação do Enem, e contamos com a presença do Thales, que é professor de literatura. Bom, Thales, a redação do Enem, para você, foi um tema fácil ou foi um tema difícil? Bom, eu acho que o tema em si não foi fácil nem difícil, né? Na verdade, o Enem e a redação do Enem, né, para todos os professores da área, geralmente a gente enfatiza muito a estrutura do texto, né? Mas o tema foi um tema esperado, foi um tema que foi falado, né, o ano inteiro, e que ele estava dentro de diversas coisas. Então eu acho que ele estava aí na média, não acho que foi nada muito surpreendente e também não foi nada muito específico como o tema do ano passado, que foi extremamente específico. O recorte ele foi um pouco mais geral, né? Então eu acho que foi aí dentro da média. Ainda mais que o tema foi algo que a gente está sendo contextualizado cada dia mais, não é? Igual você tinha dito, colocado dentro da medicina, dentro de escolas, que tem muitas escolas que usam já aparelhos celulares, usam tablets. Então, você vê isso, o uso da tecnologia, o tema propriamente dito do Enem, de uma forma negativa ou positiva? Bom, o que foi trabalhado dentro do Enem é algo extremamente, vamos dizer assim, nocivo, né? É realmente negativo. O uso da tecnologia, assim, em diversas áreas, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Mas o que foi trabalhado dentro do Enem foi bastante sobre essa questão de vazar dados, né? De coleta de dados por parte de empresas e como que esses dados eles são passados para outras empresas, como que muitas vezes isso condiciona o conteúdo que você vê online e várias coisas do tipo. Então, assim, com os textos motivadores da prova, né, a gente veria que é um aspecto mais negativo dessa situação. Mas isso não quer dizer que essa tecnologia não possa ser usada para coisas positivas. Né? Bom, um problema que muitas pessoas falaram depois da prova foi a proposta de intervenção. Qual que você acha que seria o melhor argumento para colocar na redação do Enem? Sim, como a proposta de intervenção ela tem que ser em relação ao comportamento do usuário também, né, a maioria delas teria que ser alguma medida, né, séria e assertiva sobre isso. No geral, acho que propostas de intervenção que trabalhariam com uma melhor legislação em relação às empresas e às distribuições desses dados, né, dariam bem certo. Porque hoje a internet ela tem um grande problema legislativo dentro dela. Nós não temos, assim, a legislação perfeita para a questão da pirataria, a gente não sabe nem exatamente como que o crime é configurado, né, e nem as punições para isso. Assim como nessa questão dessa distribuição de dados, né, a gente não tem nenhuma legislação que protege de fato, né, mas nós poderíamos, por exemplo, citar algum artigo de lei ou a própria Constituição no quesito de você tirar a liberdade, né, de pensamento e de comunicação desse usuário. E como seria a forma mais ideal de usar esse tema, de discernir esse tema, de desenvolver ele dentro do texto, no caso, dentro da redação? Bom, teria como passar ele de diversas formas, né? Um dos argumentos principais que a gente teria que trazer, né, seria exatamente essa questão de condicionamento, né, do seu público leitor. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, você pesquisa na internet sobre um tênis e de repente esse tênis está no Facebook, esse tênis está aparecendo em outras mídias em formato de propaganda. Então, uma das coisas que a gente poderia trazer é exatamente sobre essas redes sociais, em que a gente não tem acesso ao algoritmo delas. O Facebook e o Twitter, principalmente, nós não sabemos como funciona exatamente o algoritmo. Então, dos argumentos poderia ser trazido em relação a isso. O outro, né, que eu acho muito forte, é exatamente da condicionamento de opiniões formadas através dessa distribuição de dados. Né? Então, dependendo do tipo de conteúdo que você acessa, você recebe coisas apenas daquela bolha social. Então, isso faz com que, muitas vezes, seu direcionamento ele fique falho, que você não consiga enxergar questões de outros pontos de vista. Todo mundo sempre tem medo da redação do Enem, porque
praticamente vale todo ponto do Enem, vamos falar assim. E você pode falar pra gente um pouquinho sobre a distribuição de pontos do Enem? Bom, a distribuição de pontos do Enem, ao meu ver, das provas, eu não concordo muito nessa questão de você distribuir pontos em questões fáceis, difíceis e médias, e do aluno ele não necessariamente mesmo se ele fechar a prova, ele não consegue, né, a pontuação total daquela prova, porque ela é feita ali numa média em que a gente também não tem acesso em como que essa média é feita. A gente tem uma ideia, né, mas a gente não tem o acesso completo a essa distribuição. Mas em relação à redação, né, são divididas em 5 competências e a maioria dessas competências tem a ver com a estrutura da redação. Né, nós temos a competência que ela vai estar mais focada na parte de ortografia, né, temos uma competência que é você entender o tema e montar a dissertação de acordo com o tipo textual e gênero textual, né, que é o dissertativo argumentativo. Nós temos um terceiro que ele já vai ser mais para o lado da argumentação, né, em como você organiza suas opiniões, o seu repertório sociocultural. E o quarto e o quinto, né, que vai ser os mecanismos coesivos, como que você liga suas ideias e coloca de fato ali, né, os conectivos no texto. E o último, né, como você monta as considerações finais e dá essas propostas de intervenção. Então a gente vê aí que pelo menos, vamos dizer, 3,5 desses, eles têm a ver mais com a estrutura do que com o que você coloca no texto de fato, né, de argumentatividade. Bom, falando sobre a redação, gente, eu fiz a prova do Enem. Na redação, eu coloquei fake news. Não tô errada, porque eu acho que metade do Brasil também fez isso. Muita gente fez isso. Mas não tinha problema colocar fake news, só não podia focar muito nelas, né? Como é que é essa coisa da fake news? Bom, a questão da fake news, ela gerou muita fake news, né, também sobre a prova do Enem. Porque, assim, eu vi até professores que viram, assim, a chamada da prova, né, e falaram, deu muito bom, é fake news e tal. Então, a própria fake news, né, gerou aí essa questão. Mas a fake news, ela não teria problema de entrar ali. Só que seria melhor trabalhada com a questão de direcionamento, né, dessas fake news e não necessariamente do assunto em si. Ou seja, seria mais a questão de você estar dentro de uma bolha social ou política, né, uma bolha filosófica de algum tipo de pensamento, e você receber, né, sempre fake news que corroborem com aquela sua bolha ou com aquele seu pensamento. Então, se você tem um pensamento político X ou Y, ou um social X ou Y, você vai receber coisas apenas a favor do seu posicionamento. E muitas dessas coisas que você vai acabar recebendo podem ser notícias falsas, né? Então, acaba que o fake news ele poderia ser muito bem trabalhado, né, nesse quesito, no quesito de controle mesmo de comportamento, de pensamento, né, e de opiniões, mas não necessariamente de desenvolver, né, o que é a fake news em si e o que ela causa. É mais em como ela é espalhada, né, e os resultados desse controle de dados mesmo em relação a elas. Então a redação queria focar mais como o roubo de dados do que com se espalhar notícias falsas? Como funcionaria? Igual, você quer fazer essa redação do Enem, só que quer fazer ela da forma mais certa possível. O que deveria ser feito? Focar em que ponto principal? Bom, não seria necessariamente essa questão do roubo de dados, até porque os dados eles são fornecidos pela gente, né? Aqueles termos de adesão que a gente sempre clica no concordo sem ler, né? Muitas vezes... Pois é, quem nunca fez isso, né? Então, muitas vezes é a questão do uso desses dados mesmo, né? E não necessariamente da fake news, como você mesmo falou. Então, a gente teria que trabalhar, né, a questão dos algoritmos, como que eles funcionam, né? Por que eles não estão sendo bem legislados, né? Os grandes problemas de controle de massa mesmo, controle de pensamento e o que isso pode acarretar no futuro, né? Seria mais ou menos por essa linha de pensamento. Bom, obrigada. Obrigado. Agora nós iremos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós contamos com a presença do Thales, que é professor de literatura, e estamos falando sobre a prova de linguagens do Enem.
Então, Thales, o que você acha daquela separação de pontos de fácil, médio e difícil? E não só falando da separação de pontos, mas sim daquele quesito. Se você acertar todas as fáceis, beleza. Todas as médias, beleza. Mas se acertar as difíceis, é chute. O que você acha disso? Eu acho que, primeiro, para uma prova do porte do Enem, né, que é como se fosse um SAT lá dos Estados Unidos, a gente teria que ter uma transparência maior em como funciona essa contagem de pontos, né, porque a gente, de fato, não tem um acesso e a gente sabe aí apenas, né, o que o INEP revela para nós. Então, a primeira coisa, eu acho que a questão da transparência mesmo, ela é bem falha para nós nesse quesito. A segunda coisa, né, seria que eu discordo, né, completamente que você possa tirar ponto de um aluno porque um sistema, né, julga que ele chutou uma questão. Sendo que, bom, assim, querendo ou não, se o sistema, né, ele está sendo feito dentro de questões objetivas, a gente vai ter que considerar que o fator sorte ele vai estar funcionando, né? Até mesmo porque o fator sorte ele existe em tudo na vida, né? Até mesmo em esportes de alto rendimento a gente vê as zebras acontecendo e etc. Então, numa prova a gente não consegue deixar essa prova 100% ali, né, qualitativa em relação ao aluno. E, bom, essa questão de você realmente perder pontos, né, eu acho ela bem ruim, né, principalmente porque tem alunos que têm um tipo de raciocínio diferente do de outros. Então, se, por exemplo, vamos dizer que as questões difíceis, muitas vezes elas são mais conteudistas, e um aluno tem mais facilidade com questões conteudistas e não tanta facilidade com questões de raciocínio lógico, que provavelmente serão as mais fáceis e médias, então quer dizer que esse aluno muitas vezes pode acertar várias questões difíceis e ser prejudicado pelo sistema, né? Então eu acho que ele desconsidera muitos fatores, né, que são importantes na hora de fazer a prova. Bom, na prova de exatas também teve muita gente comentando sobre questões que foram tiradas de outros vestibulares. Por que isso acontece? Eles têm que criar uma questão para a prova? O ideal, né, é que realmente você crie questões, né, que o INEP realmente crie a prova toda. Né? Mas se tem questões que foram usadas em outros vestibulares, etc., ou na verdade elas podem ter sido baseadas em questões de outros vestibulares, né, como mudança de dados e coisas do tipo assim, bem, na verdade eu acho até aceitável que ocorra, né, porque hoje, principalmente com acesso à internet, etc., a gente vai ver que a maioria das questões elas já foram trabalhadas antes, porque o conteúdo ele não é novo. Ele é um conteúdo que ele está sendo trabalhado já há muitos anos e vai continuar sendo trabalhado, né, por muito tempo. Então, acaba que a base de questões, né, ela vai ser limitada. Em algum momento, ela vai começar a se repetir. Mas, né, a repetição de, por exemplo, dados e respostas, eu acho que já não é tão interessante. Mas a repetição de questões que já deram certo, que são questões bem montadas, eu não vejo problema nenhum. E você achou a dificuldade da prova, falando de um contexto geral, você achou que a dificuldade da prova foi boa? Igual, foi uma dificuldade plausível para o nível dos alunos? Bom, nós vimos que tiveram questões que não, né? Tiveram questões que cobraram conteúdos assim, e formas de raciocinar que elas vão bastante além do ensino médio, né? Mas a prova como um geral eu acho que ela atendeu bem à expectativa de ensino médio, né? Mas agora nós temos um problema que ele vai ser muitas vezes muito mais pessoal do aluno, né? Muito mais das realidades que a gente tem dentro do nosso país, que não vão estar tão focadas em como o professor trabalha o conteúdo ou como o conteúdo aparece numa apostila, mas vai estar muitas vezes mais focada na capacidade do aluno de assimilar esses conteúdos, né, de forma a usar ele fora, né, da caixa, fora daquele cenário comum de sala de aula e colocar isso como uma problemática no mundo, né? Bom, na prova teve muito texto e muita interpretação de texto. Ao seu ver, quem lê diariamente teve mais facilidade em fazer a prova? Com certeza. Eu mesmo assim, sou um adepto de que tudo que você fizer em relação à leitura, você vai conseguir ter um engrandecimento em diversas áreas. E bom,
Uma das coisas que a gente vai perceber é que hoje, né, tanto a sociedade quanto essa parte educacional nossa, a gente tem ficado cada vez menos focado em memorização de coisas e mais focado em usos. Né? Então, a prova, como ela ainda está muito conteudista, o que acaba acontecendo é, se você não tem um exercício de leitura, por exemplo, constante, um exercício de uso da memória constante, muitas vezes quando chega na prova você vai ter uma dificuldade maior. Então, a leitura eu acho que ela vai te ajudar não só nesse quesito de você adquirir mais conhecimento, de você conseguir entender um pouco melhor como funcionam essas nuances do mundo, mas também num próprio exercício de condicionar o seu cérebro a ter uma melhor memorização. Né? E tem alguma forma daquele aluno não cair naquela de ler um texto todo e a pergunta ser sobre um trecho do texto, sabe? Igual, aparece lá um texto enorme para o aluno ler e a pergunta é: explique o sujeito dessa frase, e tem entre parênteses a frase. Tipo, não tinha necessidade dele ler o texto, mas explicar só um pedaço dela. Então, uma forma do aluno não cair nisso, ou lendo a questão antes, ou... O ideal é que o aluno sempre faça isso. Né? Pelo o formato da prova serem muitas questões em pouco tempo, o ideal é que ele sempre leia o que está sendo pedido antes, para que quando ele for resolver a questão, ele já possa ler esse texto focado, né, no que está sendo pedido. Então isso ajudaria, né, na questão de tempo, e ajudaria também ele não cair, né, nessa, vamos dizer assim, nessa quase pegadinha de você ler ali um texto de 20 páginas para ele te perguntar o sujeito de uma oração, por exemplo. Então, realmente, você ter os métodos, né, de resolução da prova pré-definidos, você pode fazer isso em simulados, etc., né, é sempre bom. E teria uma distribuição ideal de tempo para cada matéria? Bom, por matéria eu acho que é difícil a gente conseguir separar, até porque a prova do Enem ela é extremamente interdisciplinar. Ela combina ali vários conteúdos, vários conhecimentos. Mas o ideal ali é que que a gente realmente possa só fazer uma continha, né? Se a gente tem ali 5 horas de prova, vezes 60, a gente tem 300 minutos. Né? Então, se você dividir pelo número de questões, a gente vai ter ali o valor mais ou menos exato. Então, o ideal é que você não passe de 3 minutos, né, numa questão, e que você tente realizar sempre as questões que você tem mais facilidade antes. Assim, você economiza tempo para fazer as que você tem mais dificuldade, as que demandam mais tempo depois. E nesse quesito tempo, eles até dividiram a prova agora, no primeiro domingo. São a prova de Ciências Humanas e Linguagens. Sim. E na outra as Exatas e Ciências da Natureza. Ao seu ver, você acha que isso ajudou os alunos ou piorou a situação de todo mundo? Bom, eu acho que ajuda, né? Porque agora você pode ir preparado, né? Preparar a sua cabeça para focar em apenas vamos dizer assim, uma área do conhecimento, entre aspas, né? Na verdade, setores do conhecimento. E principalmente porque a gente vai ter uma facilitação aí na questão do número de questões. Né? Mas eu ainda acho que o tempo ele é meio baixo, por mais que ainda exista essa divisão. E uma outra coisa também é que o aluno não vai depender apenas de um dia de prova. Né? Então, ou de um fim de semana em que, não sei, podem ocorrer imprevistos, ele pode estar com algum problema pessoal ou realmente não acordar bem no dia. Né? Então, se você coloca isso aí em 2 dias, com uma semaninha de distância, né, muitas vezes você pode prevenir que o aluno vá mal em 2 dias de uma vez só. Mas é obviamente que toda decisão ela vai ter prós e contras. Né? Então também vão ter os alunos que, por serem 2 dias de prova separados por uma semana, vão se sentir mais nervosos entre um dia e outro, principalmente se eles não forem tão bem em um dia, né? Passar aquela semaninha de ansiedade, coisas do tipo. Então eu acho que vai depender bastante de uma questão mais pessoal, mas, né, ao meu ver, ele é mais positivo do que negativo. E no assunto vagas para poder fazer a inscrição, tem um número limitado de vagas para se fazer dentro de determinado alojamento, uma escola, algum lugar? Bom, dentro das universidades sim, né, nós temos essas vagas específicas e geralmente elas são colocadas em relação à necessidade, né, dos alunos que acabam entrando nessas faculdades. E geralmente elas são realmente limitadas sim.
Bom, obrigada. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos aqui com o Thales, que é professor de literatura, e o assunto de hoje é Enem. Bom, Thales, a gente estava falando sobre o tempo de prova do Enem. Você acha que 5 horas é muito pouco tempo para 90 questões? Sim, realmente assim, você ter 5 horas para fazer 90 questões, né, e redação, é de fato um tempo bem curto, né, mas isso é algo sintomático até do nosso país. Os concursos públicos, eles costumam ser bem maçantes. Fazer um grande número de questões ou um grande número de redações num tempo bem curto, né? E eu acho isso extremamente prejudicial, porque, ao meu ver, se você quer testar a capacidade de um ser humano, o ideal é que você dê condições, né, para que esse ser humano possa mostrar essas capacidades. E você piorando essas condições, eu não acho que seja favorável, né, para você medir o conhecimento de alguém ou a capacidade de alguém em qualquer área. E muita gente do primeiro, segundo e terceiro ano, mais focado no primeiro e segundo, fazem a prova do Enem por treino, para poderem ver, meiar o tempo, ver como é, o que mais cai. E você acha que para essas pessoas do primeiro e segundo ano, fazer a prova por treino ajudaria de fato na hora de fazer o Enem para valer? Sim, eu acho que é extremamente positivo, na verdade. Né? É a mesma coisa de você pegar um jogador de futebol, um atleta de MMA, por exemplo, e falar assim, vai ali no octógono e faz uma luta agora de 5 minutos e manda o cara se virar. Coloca uma luvinha nele ali e um protetor bucal e diz, se vira. Né? Então, se o cara não tem esse hábito, né, de fazer provas, de fazer simulados e também, né, de fazer essa questão dos treinos, né, na prova, ele provavelmente pode sentir, né, mais essa questão do tempo, a questão do nervosismo, né, a questão ali da hora que é para valer mesmo, de fato. Então eu acho que é positivo sim, exatamente para o aluno ter aquela experiência, porque até mesmo nos simulados da escola, muitas vezes a gente está ali junto com os nossos colegas, então fica até uma coisa que acalma a gente ter pessoas conhecidas em volta, né? Então o fato de você estar num ambiente diferente, né, tendo que realizar uma prova que você está se acostumando e se preparando para ela, mas tendo que fazer ela ali num delimitado tempo, né, sem ajuda nenhuma e também já pensando, né, poxa, será que eu vou bem nesse negócio? Como que vai ser a questão da redação? Porque a prova, ela acaba sendo um pouco imprevisível para o aluno, muitas vezes. Então, eu acho que todos esses fatores contribuem, né, e que fazer realmente a prova como treineiro é algo muito positivo. Eu, inclusive, fiz a prova e o que mais me deu na hora lá foi sono. Gente, sério, juro, é horrível a sensação de você estar lá fazendo a prova, aí você tá lendo o texto, aí do nada você olha, a moça já tá tirando o papelzinho por causa do tempo. Aí você vai ler outro texto, na hora que você olha, ela já tá tirando outro. Você fica, gente, acabou o tempo, o que eu vou fazer aqui? Não coloquei nem meu nome ainda. Na hora da redação, então, nossa. Mas nós temos até dicas para isso. Uma coisa muito boa nessas provas é que você tente ficar ligado o máximo possível. Então, deu sono, começou a ficar entediado ali, né? Levanta, dá uma volta, vai respirar, toma uma água, né? Pede ali para ir ao banheiro, qualquer coisa, exatamente para que você possa se sentir bem na prova. Então, até mesmo esse aspecto ele é muito importante. Se eu tivesse feito a entrevista antes do Enem, eu tinha revisado na prova. E aqui, igual você falou, dentro de uma universidade ou de algum local que você vá fazer o Enem, tem um número limitado de alunos. E esses alunos que estão indo para treinar poderiam pegar a vaga de alguém que estaria indo para fazer de fato? Bom, no geral, a gente tem, por legislação, né, que se você ainda estiver nas idades aí de ensino médio, né, você não ocuparia essas vagas. Mas aí vai, talvez, dependendo de alguma negociação, né, com a escola, essa escola, né, conceda o diploma de ensino médio para o aluno. Mas, no geral, não. No geral, isso é visto apenas como treineiro mesmo e você não ocuparia as vagas de outros alunos que já estão no terceiro ano ou já passaram no terceiro ano, estão tentando tirar tanto o ensino médio pelo Enem, né, quanto entrar na universidade.
Então, Thales, para encerrar o programa, como as pessoas que não conseguiram bons resultados nessas provas de ciências humanas, linguagens, devem se preparar para o próximo Enem? Bom, primeira coisa que a gente já comentou aqui, né? Ler bastante. Ler vai ser sempre bom para isso, mas começar a usar o tempo de forma um pouco melhor. Né? A gente aí no Brasil, a gente é um dos países no mundo que mais utiliza redes sociais e acessa a televisão, principalmente em programas que são bem ociosos e que não contribuem muito pra gente. A gente tem dados, né, já sobre isso. Se não me engano, a média brasileira está girando em torno de 6 horas já. Então, o ideal é que, poxa, esse tempo de 6 horas que você fica numa rede social, que você fica na TV, que você use ele de forma produtiva, né? Delimita ali um tempo menor na rede social para que você possa até mesmo assistir um seriado que vá te complementar um conteúdo de história ou filosofia, né? Assistir um filme que ele seja um pouco mais inteligente e que te ajude realmente, né, a cumprir com esses conteúdos. Enfim, então, obrigado por você ter vindo hoje e vou passar para a Laurinha. Eu agradeço. Obrigada, Thales, por estar aqui com a gente hoje, falar sobre o Enem, tão temido Enem, gente. Não quero nem pensar no meu 3º ano, quando eu tiver que fazer para valer. Vou chorar umas 3 semanas seguidas. Não, até o 3º ano vocês estão bem preparados para fazer. Espero. Obrigada, Cauã, mais um programa. Laura. Obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando que quarta-feira que vem tem mais, então até lá, um beijo.